Olá a todos, muito obrigado pela assistência. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado às pessoas que assistirão mais tarde a estas conferências. Meu nome é Pedro e estou responsável por passar o curso temário, o temário do curso Conhecimento de Si Mesmo por estas páginas. Estas transmissões estão sendo enviadas para todos os países de idioma português. Nossa gratidão a todos do continente africano que têm nos assistido e têm nos contatado através do WhatsApp. Então, hoje nós estamos aqui porque ontem a nossa conexão falhou, conexão com a internet falhou e não foi possível fazer a transmissão do tema O País Psicológico. Então hoje, excepcionalmente, estamos aqui. Os dias em que fazemos as transmissões são as terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. E hoje, sexta-feira, vamos passar então o tema O País Psicológico. Então, este curso está organizado por seres de consciência desperta com o conteúdo necessário, suficiente para que cada um de nós, para que cada pessoa que tenha inquietudes espirituais possa fazer um trabalho sobre si, possa se dar conta do motivo, da causa, da razão da sua existência e assim trabalhar no sentido de alcançar esse motivo, alcançar esse objetivo que é a autorrealização íntima do ser, a reintegração com o nosso real ser. Porque nós estamos desconectados do nosso real ser devido ao robustecimento, devido à criação e robustecimento dos defeitos psicológicos. Então, este curso está organizado para que cada pessoa que queira se reconectar novamente ao seu ser possa fazer, levando em prática as chaves, as técnicas que são aqui entregues. E isso acontece gradativamente, esse despertar não acontece do dia para a noite, isso leva um tempo, vai se despertando aos poucos e então vai se alcançando maior grau de consciência. Então o país psicológico vem nos dizer, nos indicar que nós vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo exterior, no mundo físico, no mundo tridimensional, onde temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos as preocupações com esse mundo. E vivemos na nossa intimidade, nós vivemos no mundo interior. Cada um tem o seu mundo interior e cada um de nós vive nesse mundo interior. Então, no mundo físico, nós sabemos, temos pleno conhecimento do nosso endereço, de onde moramos, onde trabalhamos, onde queremos ir, nós não nos esquecemos. Qualquer um de nós, se resolver voltar para casa, encontra facilmente a sua casa, a sua moradia.
Porém, no mundo interno, no mundo interior, não é assim. No mundo interior, muitas vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos onde estamos localizados em determinado instante. Porque nós temos muitos defeitos psicológicos. Esses defeitos estão submersos na nossa psique, na nossa envoltura seminal. Então, nós aparentamos uma coisa, nós vivemos de aparência e internamente nós temos pensamentos, temos sentimentos, temos desejos diversos, desejos alheios ao que nós aparentamos externamente. Porque nós temos dentro da nossa psique, submergidos na nossa psique, nas cavidades, podemos dizer, da nossa psique, nas cavidades profundas. Nós temos defeitos psicológicos de toda espécie, de todo tipo de defeito psicológico. Nós temos 7 pecados capitais, que são os eus causas, que nós chamamos. E esses eus, cada um tem a sua aparência e tem a parte inaparente, que é o que está submergido na nossa psique, que está escondido na nossa psique. E nós não percebemos, nós vivemos com a aparência, nós aparentamos ser uma pessoa bondosa, ser caridosa, ser honesta, com uma porção de virtudes, e no nosso interior não é assim. No nosso interior nós podemos viver, podemos conviver em ambientes obscuros, em ambientes perigosos. Então, assim como no mundo físico existem lugares bonitos, com parques, prédios bonitos, shoppings, essas coisas tudo bem organizado, no mundo interior também existem esses lugares bonitos, organizados, com boa apresentação. E também no mundo físico existem lugares, existem vilas, favelas, onde há o perigo, a droga, a prostituição, a corrupção, muitas delinquências. Então, no nosso interior também existem essas regiões, esses locais perigosos. Porque nós, como já dissemos, carregamos na nossa psique os eus, os defeitos psicológicos perversos. Então, nós vamos andar nos lugares, tanto externamente como internamente, de acordo com a nossa companhia. Se no mundo físico nós temos amigos da bebedeira, nós vamos conviver com amigos da bebedeira, amigos da prostituição, do crime. Então, e no mundo interno acontece a mesma coisa.
se nós temos acompanhantes internamente, nós temos esses acompanhantes, nós vamos vamos entrar nessas regiões de acordo com os nossos acompanhantes, que os nossos acompanhantes são os defeitos psicológicos, os eus. Eles nos levam para onde é a região que lhes atrai, o tipo de atividade que é exercida nessa região, nesse mundo interior, assim como no mundo exterior. Então, no mundo físico, nós cumprimos as leis, nós obedecemos aos critérios do mundo físico, os hábitos, os costumes, as etiquetas se respeitam, porque nós temos externamente, então, a nossa personalidade, que é a nossa aparência, que é o que nos faz apresentar ao mundo físico com certa bondade, com a aparência correta, a aparência de bom cidadão, de bom pai de família, bom funcionário, bons amigos. Então, isso nós nos apresentamos no mundo físico dessa forma. Mas isso não quer dizer que nós somos pessoas perfeitas. Nós temos dentro de nós, a nossa psique, os defeitos mais perversos, que nós não conseguimos perceber, nós não vemos, nós vivemos dessa aparência. Então, no nosso interior está o perigo, existe o perigo no nosso interior, porque nós vivemos nesse nosso mundo interior de acordo com os defeitos psicológicos. Então, o que nós fizemos durante o dia, a nossa atividade durante o dia, nós continuamos fazendo durante a noite, nas horas que o nosso corpo dorme. A nossa psique, a nossa alma, o nosso corpo astral lunar continua vivendo as mesmas vivências que nós tivemos durante o dia. Um vendedor de uma loja continua vendendo durante a noite, ele continua nas suas atividades vendendo. Um médico continua fazendo as suas cirurgias, atendendo os pacientes. O motorista continua durante a noite dirigindo, continua no seu carro, identificado com a sua atividade. Porque exatamente nós vivemos durante o dia adormecidos e continuamos durante a noite na mesma atividade, com a mesma preocupação. O executivo continua lá na sua atividade, fazendo as suas atividades completamente adormecido, repetindo o que fez durante o dia, o que faz durante o dia, se repete durante a noite. Então, isso acontece também após a morte. Quando uma pessoa morre, ela continua na sua atividade
que fazia durante a sua existência, a sua vida. A pessoa nem acredita que morreu. Se alguém se desdobra em astral consciente e fala para essa pessoa, você está morto, ela não acredita. Não acredita. E acredita que está viva, que está... Você não está me vendo? Como que eu morri se estou aqui? Porque está com a consciência completamente adormecida. Então não percebe, não se dá conta que morreu. Então nós, após a morte, continuamos nas nossas atividades corriqueiras. Aquilo que se faz durante a vida se continua fazendo após a morte. Então, isso porque nós temos a consciência adormecida. Estamos adormecidos durante o dia e continuamos adormecidos durante as horas de sono e após a morte, após desencarnar. Então, nesse nosso mundo interior, existem muitas atividades que os eus desenvolvem mecanicamente, automaticamente. E não é a nossa aparência que é a nossa verdade sobre nós. A verdade é diferente da aparência. Então existe muita maldade numa pessoa que tem virtudes e existem muita virtude em pessoas que são maldosas, são ditas maldosas. Existem virtudes e maldades. Tanta maldade quanto virtude existem em ambas os tipos de pessoas. Então, uma pessoa que vive no mundo físico, uma pessoa qualquer que aparentemente é uma pessoa casta, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, ela pode internamente viver em lugares na sua psique. Podem existir lugares onde não é exatamente o que essa pessoa aparenta. Na sua intimidade, a pessoa carrega os defeitos, os seus, que levam para antros, para lugares onde existe então a maldade. Se vê uma pessoa, qualquer um de nós já teve a experiência de olhar uma pessoa muito bem vestida, uma pessoa muito bem apresentada, e quando vai se conversar com essa pessoa, essa pessoa expressa algo assim incoerente com a sua aparência, com a sua apresentação. Talvez a pessoa trate de assuntos de lascívia, de assuntos de luxúria, de assuntos baixos com relação à sexualidade. Porém, aparentemente, essa pessoa aparenta ser uma pessoa culta, uma pessoa de certas com virtudes.
porém, na sua conversa interior, na sua intimidade, ela expressa assuntos de perversidade que não condizem com a aparência, que não condizem com a sua profissão, por exemplo. Um executivo, um advogado muito bem apresentado, muito bem formado, com conhecimentos sobre a sua profissão. Porém, internamente, intimamente, essa pessoa expressa assuntos que não condizem com o seu nível. Então, internamente, a pessoa é uma coisa e externamente é outra. Isso acontece conosco, qualquer um de nós, porque nós vivemos de aparência. A nossa aparência que nós apresentamos nem sempre geralmente não é o que nós somos. Nós não somos o que aparentamos ser, nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que internamente somos é o que nós realmente somos. Então, este assunto, este nível de trabalho, muitos santos que aparentam, que são tidos como santos no mundo físico, não se deram conta desses eus que habitam, ou habitavam no seu interior, e não conseguiram trabalhar, não trabalharam sobre esses eus, sobre essa psique, porque não se deram conta. E aparentemente no mundo físico, muitos santos que ainda são tidos como santos, são hoje pessoas comuns e correntes que nada tem a ver com santidade, porque não conseguiram a autorrealização íntima do ser. E hoje são, em outra existência, pessoas comuns e correntes. Alguns se deram conta, como Antônio de Pádua, Santo Antônio, se deu conta de que existiam na sua psique, existiam esses eus submersos na sua psique. Ele se deu conta, como Santo Antônio e São Francisco, se deu conta que não apenas a aparência era o que representava a sua psique, porém o que não aparentava, o que não aparecia no exterior, ele encontrou nas profundezas da psique. Santo Antônio, São Francisco, quando perceberam isso, eles fizeram um trabalho de padecimento voluntário, um trabalho profundo sobre a psique, sofreram e conseguiram eliminar esses defeitos que viviam no seu interior, nas profundezas da psique. Para ver isso, para perceber esses defeitos, é necessário desenvolver muito o sentido da auto-observação. Com o sentido de auto-observação desenvolvido, nós vamos perceber
as pequeninas manifestações dos defeitos que esporadicamente saem do interior, que estão submersos e vêm à superfície, afloram a superfície. E assim, percebendo essas manifestações sutis do defeito, se pode pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, e a Mãe Divina eliminará e resgatará a essência que esse defeito levava então consigo. Então, esses santos, eles fizeram esse trabalho e conseguiram a autorrealização, como São Francisco de Assis, né? E Santo Antônio de Pádua. Então, o problema é que nós, quando nascemos, éramos conscientes. A nossa consciência estava desperta. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da personalidade, a nossa consciência adormeceu. E nós passamos a viver para a personalidade. Então, o nosso centro de gravidade, o centro magnético, está na personalidade. Então, é por isso que uma pessoa de determinada profissão, tudo que ela faz pensando na sua profissão, faz com o objetivo da sua profissão. Um médico, ele atende pacientes, faz cirurgias, se é cirurgião, ele atende aquele pessoal que visita os médicos, os propagandistas, ele cuida dos seus pacientes com a medicação que ele quer prescrever, enfim. Então, tudo que ele faz está girando em torno da sua profissão. É o centro de gravidade do médico. Ele tem o centro de gravidade na medicina, no seu trabalho, na sua área. Já o empresário tem o centro de gravidade na sua empresa. Funcionários, compra, venda, pesquisa de preços, tudo é relativo à sua profissão, à sua ocupação. Porque exatamente o centro de gravidade está na personalidade, está na profissão, está no que a pessoa faz. E quando nós nascemos, nós tínhamos o centro de gravidade na essência. Mas como desenvolvemos a personalidade, o centro de gravidade foi transferido para a personalidade, para as coisas do mundo físico. Então, este trabalho, ele deve ser feito. Uma pessoa que se deu conta, uma pessoa que se dá conta que a autorrealização é o objetivo da existência, se a pessoa quer trabalhar nesse sentido da autorrealização, ela deve transferir o centro de gravidade que está na personalidade
transferir o centro de gravidade para a consciência, Então, tudo o que a pessoa fizer vai estar objetivando a autorrealização íntima do ser. Porque o centro de gravidade está na consciência, está na essência. E a essência sabe o que deve fazer, o que precisa fazer. Ela conhece esse trabalho, ela conhece o caminho que veio fazer, que é eliminar defeitos, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Porém, é preciso transferir o centro de gravidade para a consciência, que hoje está na personalidade. Então, com a transferência desse centro de gravidade, que isso acontece paulatinamente, gradativamente, não se faz isto do dia para a noite, se faz aos poucos. Vai se trabalhando os defeitos psicológicos de forma contínua. Os defeitos que afloram a nossa psique, nós vamos trabalhando os que afloram a psique. E então vai aumentando essa gravitação, que quanto mais essência livre, mais o centro de gravidade vai sendo transferido ao trabalho, a esse trabalho. Então, cada vez que nós eliminamos um defeito, vai sendo liberada uma partícula de essência, uma partícula maior ou menor, segundo a robustez de cada defeito, de cada detalhe. Porque nós vamos trabalhar são os detalhes. Nós não conseguimos eliminar um defeito, um eu causa. Não conseguimos eliminar, por exemplo, o eu da ira. Nós vamos eliminando as manifestações de ira, as pequenas manifestações de ira, a impaciência, com coisinhas pequenas. Por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho pequeno, passar um aspirador na casa, e a extensão engancha lá na porta. Então nós perdemos a paciência, quem sabe puxamos, e aí é pior porque desconecta. Então, trabalhar a paciência, recordar-se de si e vai lá e libera o que enganchou a extensão e continua a fazer o trabalho que estava fazendo, que era passar o aspirador na casa. Então são pequenas manifestações do defeito. Então, se nós não trabalhamos, se nós dá aquela raiva e puxamos o fio, a extensão, então se expressou aí a ira, a impaciência. E se nós vamos lá e liberamos pacientemente e pedimos à Mãe Divina que mate essa impaciência, a Mãe Divina vai matando os detalhes,
vai matando conforme nós vamos trabalhando esses detalhes. E chega uma hora, chega um tempo que nós vamos ter mais paciência com as coisas, com tudo. Então, esse tema vai nos ensinando que nós não somos aquele virtuoso que aparentamos ser. Que se nós observar no nosso interior, na nossa psique, nós temos pensamentos que não condizem com a nossa aparência. Nós temos sentimentos que não correspondem com o que nós aparentamos aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e toda a nosso círculo de convivência. Nós aprender a viver intimamente como nós aprendemos a viver externamente. Nós precisamos aprender viver intimamente, viver com justiça interior, fazer justiça no nosso interior. E muitas vezes nós queremos a justiça externa, aparentamos, porém internamente nós somos injustos. No nosso país psicológico, no nosso interior, nós somos injustos. Que não condiz, que não corresponde ao que nós aparentamos ser, o que nós queremos ser. Então, para fazer uma mudança, nós temos que deixar de ser o que somos, deixar de ser o que somos, viver de uma forma edificante, uma forma dignificante, fazendo a justiça no nosso interior, a justiça como deve ser feita. E assim, quando chega um dia, nós vamos perceber que as pessoas mesmas percebem a mudança que aconteceu, que está ocorrendo. E as pessoas não entendem o mundo, as pessoas, os amigos, os colegas, não compreendem que nós estamos fazendo um trabalho, que nós estamos nos liberando dessas coisas externas, que nós estamos transferindo o centro de gravidade para a essência. E até é estranho que nós não nos preocupe com as coisas da personalidade, como antes nos preocupávamos. Então, essa mudança é uma mudança que está sendo feita intimamente. E essa mudança, ela reflete no mundo externo, ela reflete na aparência. E não é uma aparência, não é aquilo que nós queremos que apareça. Aparece espontaneamente. Ela surge, ela começa a mudar externamente, naturalmente. A pessoa começa a atuar de forma diferente. Começa a viver, começa a se apresentar de uma forma diferente, de uma forma que os amigos, a sociedade talvez não entenda, não aceite. Então, o nosso contato, o WhatsApp, é do Brasil, né? 55
62 991 92 935. Através desse WhatsApp, entra em contato conosco e nós teremos o prazer em tirar dúvidas, explicar de outra forma, para que possam compreender e possam se interessar por estes estudos, que são completamente gratuitos, completamente desinteressados e estão sendo passados em muitos idiomas. Está sendo passado em espanhol, que é o idioma original destes ensinamentos, e está em português, inglês, francês e italiano. Nos países todos, temos companheiros que estão trabalhando em diferentes idiomas. Então, muito obrigado a todos e até na próxima semana, terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.